apenas, irmão, um conceito fisiológico de acordar. Foi um conceito de misericórdia e graça de Deus se renovando sobre a sua vida. Quando você acordou, sabe o que aconteceu? Deus estava automaticamente te afirmando: estou te dando uma nova oportunidade. É verdade. Então o que passou, passou. Eis que tudo novo se fez. Diga para alguém que está falando que passou, passou. Isso, como é difícil, amado, como é difícil nós desconstruirmos muitas das vezes o nosso passado. E às vezes o passado, ele quer tomar o lugar do presente. Então deixa eu dizer uma coisa: não permita que o teu passado tome o lugar do teu presente e atrapalhe o teu futuro de chegar a você. Tome hoje uma atitude: passado ficou para trás, presente eu vou viver hoje, e futuro é o que me aguarda, porque ele está intacto, ele está lá preparado, porque todos os nossos dias foram escritos pelo Senhor. Amém ou não? E o salmista, é um salmo de Davi, ele diz: como é feliz aquele que tem as suas transgressões e os seus pecados apagados. Amados, e quando eu olho para a história de Davi, eu vejo que esse cara, ele pecou. Se tem um cara que pecou na Bíblia, meu irmão, foi Davi. Eita, cara que gostava de pecar. Meu irmão, Davi, quando a gente olha, irmãos, fazendo um comparativo humano, quem pecou mais, Davi ou Moisés? Hein? Se a gente for olhar, Davi, irmão, Davi, ele deu de lavado, mas só por causa de um detalhe. Moisés não entrou em Canaã. Moisés só avistou da terra. É interessante quando eu estive lá em Israel, precisamente ali na Jordânia, no Monte Nebo, e eu fui lá em cima do cume, onde Moisés avistou a terra de Canaã, dá para você ter uma vista assim, bem panorâmica. Hoje tem estrada, né, asfaltada, hoje leva até lá no topo da montanha. Para quem tem Moisés, fala assim: cara, imagina Moisés subindo isso aqui. Eu comecei a tentar, na minha humilde memória, assim, minha rotidiana, eu comecei a imaginar Moisés derrapando naquelas pedras, escorregando ali, segurando ele com o teu cajado, tentando fincar naquela estrada ali, e eu percebi que ali ele tinha dificuldade, mas quando ele chega lá e ele avista aquela terra, eu vejo que ele falou assim: realmente a terra é muito boa, a terra realmente é muito produtiva, e ela é uma terra que dura verdadeiramente. E Deus falou isso que o cara se vai engraçar, porque ao invés de você falar, você acredita. Para a gente parece um pecadinho, que não tem pecadinho. Amém. A classificação é uma pombinha, no Antigo Testamento tinha isso, né? Uma pombinha, o cara chamava hambúrguer, no caso. Os caras devem ter arrasado aí no mundo. O cara chegou com a pombinha, era um negócio assim: esse cara deve ter só falado alguma coisa, botou com a mulher em casa, falou com um bicho, então, mas na verdade não existe essa classificação de pecadinho e pecador, porque tudo é pecado. Diz para alguém: tudo é pecado. Isso é pecado. Tudo é pecado. O que eu entendo com isso? Que você não pode ficar tentando estigmatizar aquilo que não pode ser apurado, classificado. E você não precisa ficar carregando esse peso que muitas pessoas disseram que é a sua culpa isso. Isso aconteceu porque você fez assim. Tem gente que tem na memória palavras da sua infância que os pais te acusaram de algo. Pode estar acontecendo, você. Outro dia um irmão falou comigo assim: pastor, se eu for para o inferno, a culpa é sua. Assim, meu irmão, é você que quer ir para o inferno. Eu estou indo para o céu, meu irmão, me acompanha que tu vai chegar lá. O cara quer me culpar para ele dizer: está maluco, irmão? É porque as pessoas muitas das vezes querem condicionar circunstâncias àquilo que ele quer viver. Não existe. Ou você anda na palavra, ou você está fora da palavra. Diga isso para o teu irmão: ou você vive a palavra, ou você está fora da palavra. Amém. E o
Amém ou não? Natan não queria nem saber se estava falando com uma maior autoridade da época instituída. Natan falou assim: esse camarada é estúpido. Irmão, na mesma hora, Davi, ele sentiu o peso daquilo que se arrependeu no seu coração. E ele começa a tomar uma atitude e Deus perdoa. Mas há uma consequência. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Muitas das vezes, guarda isso no teu coração. Muitas das vezes o perdão de Deus não vai te isentar das consequências do teu erro. Amém? Respira fundo aí. Deus não me perdoou, então por que isso está acontecendo? Tudo que o homem plantar, isto certamente ele colherá. Princípio de Deus, lógico. Pronto, final, meu irmão. Não tem como nós tentarmos buscar um outro. Você está perdoado, mas a consequência do pecado de Davi ficou dentro da sua casa. Amém, irmão? Ele foi perdoado, foi, mas aquele filho, ele morreu. Era uma consequência. Não foi Deus que levou. Amém, amados? Ei, coloque isso na tua cabeça. Deus não veio para matar ninguém. Deus veio para dar vida e vida e abundância. O ladrão, sim, este veio para matar ou vai destruir. Então, quem matou aquela criança não foi Deus, foi a consequência do pecado de Davi. Amém. Quem pode dizer amém? Amém. É difícil de entender, mas o pé do Senhor que ele vai dizer isso de uma forma clara no Senhor. Porque muitas das vezes nós queremos atribuir culpas a Deus, por consequência de perdas a Deus. Não, não. A consequência da perda, ela foi condicionada à tua consequência do teu pecado, do teu erro. Abriu uma porta, uma legalidade para que o mal entrasse ali e te ceifasse. Mas hoje aqui, desde quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, por mim, por você, ele retirou de nós todo o peso, o fardo, peso de culpa que muitos de nós carregamos por anos e anos e anos. Coisas que você fez, sabe? Eu sei o que você fez no verão passado, aquele filme maravilhoso, que ficava um sentimento de culpa. Aí quando você passa naquele lugar, aí toca aquela música. Aquele música de culpa. Há uma culpa ali constante. Quando você passa, você olha para aquele lugar. Ai meu Deus, eu não gosto de me passar por aqui, porque isso aqui me lembra. Ei, meu irmão, acabou. Diga, acabou. Acabou. Não, eu quero que você fale um acabou com um basta. Diga, 1, 2, 3. Acabou. É isso. Você vai passar, porque ali há um agente do mal naquele lugar. Ó, lembra que você não fala para ninguém, mas dentro do teu consciente está ativado ainda a culpa. Aí você fala ali, poxa, aí você quer pedir perdão a Deus todas as vezes, Senhor. Como eu me arrependo de ter passado por aqui, de ter entrado aqui, de ter passado nessa rua naquele dia. Você consegue se lembrar de detalhes. Sabe o que isso quer dizer? Que a culpa ainda está em Deus. Eu estou dizendo que você não vai sofrer de amnésia aqui hoje, mas Deus vai te dar uma liberdade de verdade. Aleluia. Você vai se lembrar, mas sem se culpar. Há uma diferença, meu irmão. Eu vou me lembrar, mas eu posso até morar por aqui, porque eu já não tenho mais nenhuma condenação sobre a minha vida. Eu estou livre, eu estou isento, nada mais me abona. Eu tenho uma salva-conduta agora diante do Senhor. Meu nada consta, está 100%, eu estou limpo. A minha ficha é limpa. Sua ficha limpa, Tim. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Olha só, a culpa gerou medo no coração do homem no jardim do Éden. Porque toda a culpa, amado, está condicionada ao medo. Pessoas que estão com sentimento de culpa. Aleluia, eu me lembro quando eu era adolescente. Aí, às vezes lá na igreja, trazia aquelas irmãs do ciclo de oração. Aí o negócio era chapa quente, né? As irmãs do toque, quando vinha, era um chabadá, para tudo quanto é lado. E eu, a gente adolescente aprontado, mas nossa, né? Aí a gente começava a chamar todo mundo lá na frente, né? Eu falei assim, cara, não vou nesse tudo não, vou chegar lá, o diabo vai me entregar lá, vai falar que eu joguei pedra na casa do vizinho,
vai falar que eu roubei o cobra lá da cerca do outro, e vai falar que eu fiz isso, fiz aquilo, aconteci, pulei lá na caderneta lá da escola, eu assinei no lugar da minha mãe, só que a minha mãe não viu meu boletim, aprontava, pulei o muro da escola, dizendo que não tinha aula, mas era só para fazer uma sessão de surf com a minha galera, e eu falei assim, cara, não vou nessa oração não, cara, porque eu tinha uma culpa dentro de mim, o medo, porque a culpa me leva para um cativeiro de medo, e eu me ausento, não vou na igreja não, eu vou sujo, tem que ser sujo, mesmo que eu estou limpinho, cheirosinho, roupa limpa, mas ele sendo sujo, cara, eu vacilei, deixa eu dizer, meu irmão, Deus não está nem aí para o pecado que você acabou de cometer. Ele está de braços abertos para dizer, filho, eu estava com saudade do teu cheiro, eu estava com saudade do teu abraço, vem, corre para o papai. Papai deseja te abraçar, papai deseja te ter novamente nos seus braços. Quem é pai e mãe aqui sabe, teu filho pode aprontar, meu irmão, todos com você, mas continua sendo filho. É verdade, não é? Aí chega uma hora, meu irmão, você fica até meio chateada, mas daqui a pouquinho você olha para ele, meu filhinho. Aí ele olha para você, meu papai. Meu irmão, é uma relação tão apaixonante. Não importa quem você é o que Deus quer que você entenda hoje. O medo ele gerou fuga, culpa no coração de Adão. E Adão, meu irmão, pegou o medo. Adão ele pegou, meu irmão, um caminho de esconderijo e ele fica escondido. E Deus fala assim: Adão, onde você está? Adão, onde você está? Estou aqui, Senhor. Aonde, Adão? Atrás da moita. Diga para alguém que está ao seu lado, sai da moita, irmão. É tempo de sair da moita, irmão. É tempo de sair de um lugar de esconderijo, sair dessa caverna. Deus falou para lembra lá de Elias, você entra nessa caverna. Em Querite, Deus colocou a caverna para Elias, para ser cuidado no momento de Jesus. Mas ali em Horebe, Deus não preparou, mandou Elias, entra na caverna, eu vou falar contigo. Não, ali não. Foi Elias que procurou aquela caverna. Então, não entenda uma coisa. Existem lugares que você procura, existem outros lugares que Deus vai te conduzir. Aleluia. Então não confunda o lugar que Deus te conduz com aquilo que você quer viver hoje na tua vida. Separe. E Deus falou assim: sai dessa caverna, porque eu não falo com o homem dentro da caverna. Eu não vou sentar aí. É desse jeito. E olha só, e quando Adão ele se manifesta ali com a sua voz, assim, mas por que você está escondido? E Adão ele se denuncia, porque eu estou nu. Porque a culpa, irmãos, ela tenta, o diabo ele vai se manifestar assim. Ele vai se manifestar trazendo a culpa, ela traz exposição. Ninguém sabe. Tinha uma propaganda que estava passando outro dia de acho que ela saiu da TV, o cara que estava devendo algumas contas aí, e era propaganda de uma financeira. Aí de repente, aonde ele passava, tinha alguém com megafone, porque a pessoa que está devendo, ele se sente assim, cara, estou me achando. Qualquer correspondência que chega, qualquer telefone que toca, principalmente se for o 011, amados. Oh, meu Deus. Se for o 011, você fala assim, meu Deus, é eles. Eu apelo, o sangue de Jesus. Aí a pessoa já fica nervosa, o coração já palpita. Ah, não vou atender não. Aí você já fica ali numa defensiva. O sentimento de culpa, mas às vezes ninguém sabe, mas você acha que está todo mundo sabendo. Foi espalhou geral, a torcida do Flamengo está dizendo lá: eu sei o que você fez, eu sei. Irmão, então o que acontece? Nós precisamos nos livrar. E Adão se esconde, ele diz: porque eu tive medo da tua presença. Irmãos, nunca permita que a culpa gere medo da presença de Deus. Amém. Mergulhe, Senhor, eu pequei. Irmão, seja a cara de Paulo e diga assim: Senhor, eu pequei de novo, mas hoje eu vou tomar uma decisão de me levantar. Ainda que você caia, espero que não, ainda que você caia, mas se levante de novo, porque o chão não é o teu lugar.
Eu vejo isso muito na hora que nós vamos fazer os sepultamentos. Tem gente que quer mergulhar no caixão com o defunto. Aí o filho olhando para a família: poxa, ele era um bom filho, que isso é uma peste, não vale nada. Isso não honrava o amor dele. Essa mãe sofreu aí, ó, de estar morrendo de desgosto. Mas que é isso, sabe por quê? O remorso é um sentimento de culpa. Ei, se você tem que dar flores para alguém, dá flores agora. Se você tem que dar presente para alguém, pode me dar em boca do ouvido. Não espera morrer, não. É isso aí. Eu já falei no meu enterro, eu vou morrer, gente. Eu espero que tenha um arrebatamento antes. Mas se não for, no meu enterro, ninguém leva flores, não, por favor. Não leva flores. Eu quero uma boa equipe de louvor adorando a Deus com força. Vai que eu ressuscito ali naquela hora. Não sai correndo, não. Eu posso ressuscitar. Irmãos, você consegue entender que as pessoas, elas se tornam muito mais solícitas àqueles que estão indo embora do que aqueles que estão presentes? É aquele sentido. Eu podia ter aproveitado mais o marido com a esposa. Poxa, por que eu não passei mais tempo? Filhos que não honraram. Por que eu não fui mais vezes na casa do meu pai? Por que eu não andei mais com ele? Por que eu não abracei mais ele? Meu irmão, aproveite agora, enquanto essa pessoa está do teu lado, abrace, beije, tenha o cheiro dela todos os dias. Seja mesmo rude, seja mesmo ali um negócio, cutícula, mas seja algo que possa valer a pena. Porque quando essa pessoa for embora, você vai ficar triste. Sim, vai ficar triste, mas você vai ter a consciência em paz, dizendo: cara, eu aproveitei tudo que eu pude aproveitar dessa pessoa. Eu creio que Adão, se ele decide ali naquela hora, ele já estava tudo escrito. Amém? Mas se Adão, eu me lembro também agora de Judas. Judas vendeu o nosso mestre por 30 moedas de prata. E Judas, ele não se arrepende, mas ele cria um grande remorso, uma grande culpa. E a culpa levou ele para uma forca. E aquele lugar até hoje lá em Israel, lá em Jerusalém ali, até hoje aquele lugar é conhecido como Campo de Judas. Ninguém vende, ninguém compra, ninguém faz nada naquele lugar. É um lugar morto ali. Sabe por quê? As pessoas entendem que aquele lugar é uma terra amaldiçoada. Aquela terra é uma terra que não é boa para ser uma terra produtiva. Então diga para alguém que está ao seu lado: não permita que a culpa te leve para longe. Aleluia. E ela continua a afligir muitos corações a ponto de se autoafirmar: a culpa é a doença que causa mais aleijões no mundo de hoje. Pessoas estão se tornando aleijadas espiritualmente, estão capengando na presença do Senhor. Mas será que a culpa é de fato uma doença que só traz dano espiritual e destruição? Biblicamente a resposta é não. Embora seja verdade que ninguém pode viver com a culpa, em que o homem luta desesperadamente para evitá-la, justificá-la, encobri-la, Deus nunca tensionou que a culpa o levasse ao desespero, e sim ao arrependimento. A propósito de Deus, quando você tem um sentimento de culpa, e esse sentimento está sob a jurisprudência do Espírito Santo de Deus, ele vai te levar para um lugar chamado arrependimento, aos pés da cruz. Você vai se debruçar lá e você vai se ajoelhar, você vai procurar o seu lugar secreto e você vai começar a orar, buscar a presença do Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso do teu perdão, eu preciso do perdão, eu preciso do teu perdão, eu preciso do teu perdão. E quando você sente o perdão de Deus sobre a tua vida, você: agora eu posso me levantar, porque eu estou me sentindo novamente limpo, liberado. É como naqueles dias quentes que você anda para cima, anda para baixo e você fica querendo chegar em casa para tomar aquela boa ducha. E quando você toma aquela boa ducha, quando o seu corpo desce uma revigorada, você fosse novamente restabelecido e o Espírito
Mas depois do resultado ele diz: agora me alegro, não porque foste contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofreis, porque a tristeza segundo Deus produz o que, irmãos? Arrependimento. Para que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz o quê? Morte. Existem pessoas, amados, que estão com um sentimento de culpa tão profundo que elas decidem morrer. Tem um videozinho do garotinho que ele raspa a sobrancelha, é isso? Quando eu corto o cabelo, ele fala: não, eu sou burro, não, por quê? Eu não sei o quê. E ele começa: por que você fez isso? Aí fala o nome dele: eu vou morrer, eu quero morrer. Porque ele falou assim: cara, minha mãe vai me quebrar. Ele pensando: cara, por que você fez isso? Ele entra no banheiro, corta o cabelo, essas coisas que criança faz, né? E ali começa uma... Irmãos, ele se sente pequenininho. Você vê como que isso é profundo, amado. Uma criança, ela começa... Pais, nós precisamos ter muito cuidado da forma que você corrige meus filhos. Você precisa corrigir ele, mas fazendo com que ele caminhe para um arrependimento e para um acerto. Porque se ele viver debaixo de um sentimento de culpa, se sentindo culpado, essa culpa pode gerar sérios danos num futuro próximo na vida do seu filho. É uma cobrança além do normal. É uma cobrança que não está disponível neste momento para o teu filho. Mas você não está vendo. Você deixou o teu irmão, principalmente crianças que têm outras crianças em casa. Mas você não viu que o seu irmão fez isso? Duas crianças. Criança precisa reagir como criança, necessita de cuidados especiais. A criança ela não pode ter uma responsabilidade que um adulto tem ou deveria ter, né? Às vezes nem tem um adulto. Aí eu quero comigo. Mas você não viu isso? Você já tão grande. 10 anos, 11 anos. Você já tão grande e não sei o quê. E olha isso. Nós precisamos levar essa criança para um caminho de arrependimento, para você ser corrigido, para vocês serem realmente melhorados com o passar do tempo. Amém? Só que essa carta, a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja, provocou, meu irmão, uma tristeza profunda, porque o apóstolo Paulo ele bate pesado, de uma forma veemente, em algumas questões tradicionais que aquela igreja estava cometendo. Mas na segunda carta ele escreve, realmente falando àquela igreja: estou feliz, porque vocês não pegaram isso para o mal, mas reverteram essa correção para o bem. Deixa eu te dizer, meu irmão, a Bíblia diz, e Provérbios vai falar isso, que Deus, ele só corrige a quem ele ama. Amém. Amém ou não? Amém ou não? Tem pessoas que pegam a correção como uma culpa. Olha, eu fui chamado a atenção. Ó, eu sei que depois que a gente fica adulto, você chamar a atenção, parece que não cabe na nossa estrutura. Mas, irmãos, nós estamos em constante formação. Nós estamos em constante processo de melhoria. Então, como que você vai sendo melhorado, sendo ajustado? Você vai recebendo ajuste hoje, amanhã. Então, se alguém está te cobrando ou te chamando, vem cá, filho, vamos fazer assim, está errado, e não sei o quê. A pessoa, não vou mais ali, me chamaram a atenção. Não pegue aquilo como algo positivo. Alguém está tentando te ajudar, e o diabo está assim: olha, ele não te ama, ó. Tá vendo? Ninguém gosta de você, porque está cheio de sentimento de culpa e de rejeição aí dentro, que Jesus está arrancando agora pelo poder dele, e você não vai mais entender a mensagem de uma forma travestida de mentira. Amém. Deus vai te dar, meu irmão, uma visão clara do que é sofisma e do que é verdade. Amém. Sofisma é uma mentira disfarçada de verdade. De verdade, de verdade. Ponto, acabou. Sim, amém ou amém? Amém. Só que muitas das vezes sentimento de culpa que está aí, já que você carrega coisas aí dentro de você, esses porões que estão entulhados de coisas que estão massacrando a tua alma. Aí você, qualquer palavra,
te dar uma barraca, vai embora. Mentira, se não quer viver tudo, você não tem para mim, não, eu quero ser. Mas pessoas te estigmatizaram, pessoas lançaram palavras sobre a tua vida que são mentiras. E quando vem um profeta chegando na tua vida, se levanta e você, não, olha ele está querendo me exortar, está querendo me corrigir. Davi já foi caindo de joelho, me perdoa, o que eu fiz? Aonde tu estava com a minha cabeça? E a Bíblia diz que tu ora. E Deus já envia o profeta para o seu cara, Deus te perdoa. Mas a consequência, ela vai ficar. Essa criança vai morrer. É interessante que mesmo diante da palavra do profeta, Davi vai lá e ora. E fica jejuando durante algum tempo. Não come, não bebe, não toma banho, não faz nada. Aquele deu um bonito. O que aconteceu? A criança morreu? Não. Levantou, tomou banho, colocou uma veste, comeu e foi adorar o Senhor. Amém, gente? Tenha cuidado. Comece a pedir ao Senhor seu próprio filtro. Esse filtro, meu irmão, é o Espírito Santo. Porque ele vai fazer você interpretar a palavra conforme ela é de verdade. Você não vai mais entender de uma forma emocional. Ai, está vendo? Mais um que não me ama. É mais alguém que está me pegando aí no meu pé. Está falando de mim. Não, você vai pegar, o Espírito Santo vai te fazer gerenciar essa informação que está chegando a você. Amém. Quem está comigo aqui diz amém? Amém. Imprimir sentimento de culpa na mente e no coração humano é uma poderosa estratégia de Satanás. Satanás, ele quer, meu irmão, presta atenção, imprimir sentimento de culpa. Dizendo, como que eu fiz essa hora? E a pessoa fica se martirizando. Quer dizer que você pode ter até errado. Agora, lembra daquela mulher que foi trazida, pé do flagrante do ato do adultério? A proposta, meu irmão, não era matar aquela mulher. A proposta era incriminar Jesus. A proposta daqueles religiosos não era simplesmente apedrejar a mulher, mas era incriminar Jesus. E Jesus deu aquela palavra para eles, eles foram embora, pegaram a caminhada deles, mas Jesus disse para aquela mulher, nem eu te condeno. A mulher havia saído do ato do adultério. Eles trouxeram a mulher ainda envolta em lençóis. A mulher chegou ali, Jesus olhou para ela, mulher, aonde estão os teus acusadores? Foi embora. Então faz o seguinte, eu também não te condeno. Jesus podia ter condenado ela, podia, porque ele nasceu sem pecado. Amém ou não? Amém ou não? Mas Jesus disse, eu te condeno. Vá, não. Você errou, meu irmão. Amém. Não erre mais. Cometeu um erro hoje, ontem, anteontem. Não erre mais. Peça perdão. Nós estamos recebendo hoje aqui um novo voucher de Deus, irmãos, para você caminhar numa nova estrada, para caminhar numa nova linha e viver uma vida de consciência tranquila. Tranquila. Deus está, meu irmão, aliviando a tua mente. Eu estou falando de Dorinho, eu estou falando de Jesus. Jesus está trazendo um alívio para a sua mente. Essa consciência que estava pesada, sendo massacrada. O diabo, quando alguém te chama, quer ver um exemplo clássico? Pessoas que são convidadas para trabalhar ministerialmente em alguma função da igreja. E as pessoas olham para cima. Não, eu tenho que me preparar ainda. Sabe quando você vai estar pronto? Nunca. Sabe quando eu estaria pronto para estar nesse altar? Nunca. Mas eu decidi estar aqui nesse altar, mesmo com as minhas imperfeições, mesmo com meus erros, porque a cada dia que eu subo nesse altar, o Senhor está, meu irmão, me tirando um peso, está me limando em várias áreas, está tirando de mim um monte de fiapo que estava agarrado no meu corpo. E é assim que acontece. Mas eu tenho que me preparar mais, eu tenho que fazer isso. Meu irmão, quer dizer, se Deus te chamou é porque Ele viu que você já é capaz. Amém. É lógico que tem um contexto que nós precisamos entender, administrativo, porque a Jeremias também vai dizer, para aqueles que querem fazer a obra do Senhor, mas precisam ter um toque de Deus. Jeremias diz, ai daquele que fizer a obra do Senhor de forma relaxada. Diga assim, ui. Aleluia. E tem gente também que quer fazer a obra de Deus, mas quer fazer do jeito dele. Quer dizer que aqui na casa da Joana não.
precisarem de você. Não na hora que você quer. Isso aqui já é F5, já vai pegando direitinho na tua vida. Não, eu quero trabalhar e você quer ali hoje. Ou você não vai tocar hoje? Não, hoje eu não estou afim de tocar, eu estou afim de receber. O quê, meu irmão? Vai receber então na tua casa, porque aqui você tem que tocar. A tua função é receber. Não, hoje eu não quero ficar na porta, não. Eu quero receber. Não, mas hoje eu preciso de você na porta. Você vai ficar lá. Porque obedecer é tão nobre quanto comandar, meu irmão. Se você não consegue obedecer, Deus nunca vai te colocar para comandar. Assim, cuide. A gente não pode perder a oportunidade de instituição que trazer a memória. Porque tem gente assim, mano. Quando a gente apresenta, eu vi uma. Eu vou pegar a galera. Eu vi uma galera pegando camisa aqui, meu irmão. O cara queria a camisa, na verdade, lá. Eu não falo que a gente estava nem te vendo a camisa. Eu te oferto uma camisa na esquina para servir. Mas sabe para quê? Não serve nada. Eu estou vendo uma galera aí. Ah, mas aí agora? Aí agora vai chegando todo ressabiado. Eu não chego a fazer não. Pede perdão a Deus, não é que não. Fala assim, agora eu vou fazer e nunca mais vou sair. Um monte, tinha mais 700 mil pessoas aqui. Aí o pastor Fábio, o apóstolo, estou com problema de pessoas. Ué, cara, tem 700 mil que estavam lá, meu irmão. Que não havia um circunvalo diante dos deuses dessa terra. Estavam lá firmes. Cadê eles? Não, um falou que não quer, hoje eu falo que não pode. Meu irmão, aqui só não pode ser pelado, mas você está com a camisa, qualquer pai vai servir ao Senhor. Deixa Deus te usar. Tem condição? Amém. Eu tenho que às vezes esse amém sai meio estragado, mas assim mesmo. Fala bem que é de Deus isso aí. Então eu não posso deixar Satanás imprimir na minha mente um sentimento que não vem de Deus. Então diga para o teu irmão assim, bem suave para ele. Não permita que o inimigo coloque na tua mente coisas que não vêm de Deus. Quer ver uma coisa que o diabo falou? Ah, naquela igreja ninguém gosta de mim. Mentira. Mentira. Todo mundo aqui te ama de montão. Isso aí. Você é amada. Naquela igreja tem um monte de panelinha. Mentira também, é coisa da tua cabeça. É você que tem um complexo de rejeição e você não se vê inserido em nenhum lugar. Fala, Deus. Aí a pessoa fala assim, não, porque ali tem grupo para acessar, tal. Tem pessoas que falam assim, apóstolo, aqui você é diferente, você está sempre com a gente, fala com todo mundo. Fala assim, por quê? Pô, da onde eu vim, cara? Eu tinha que marcar uma consulta de 3 anos para falar com meu pastor. Mas eu sou assim, eu estou no meio do povo, eu sou Jesus não, mas eu estou no meio do povo, eu gosto de apresentar do povo, eu gosto de olhar do povo, eu gosto de assar, eu gosto de ter as pessoas perto, fazer com que o corpo se sinta corpo de verdade. Amém? Então não permita que isso aconteça. Ele sabe que os que são do Pai, olha meu irmão, foca aqui, foca em mim, corta para mim, corta para cá. Corta para cá agora. Ele sabe que os que são dominados por essas coisas, não raro, deixam de se relacionar com Deus de forma plena. Isto acontece também com os cristãos. Quando você começa a deixar Satanás colocar na tua mente aquilo que não vem de Deus, ele começa a te afetar na tua relação com Deus. Tem pessoas que às vezes até ficam de mal com Deus. Então esse jeito ficou de mal com Deus. Como se Deus fosse alguém que você pudesse se relacionar assim de uma forma. Meu irmão, Deus está te dizendo aqui. Olha aqui. Olha só. Algum já foi o teu intenso na comunhão com o Pai, na missão de servir, mas por algum motivo, diga, por algum motivo, chegaram a cair e desde então nunca mais foram os mesmos. O fardo da culpa os conduziu à condição de infelicidade. Consequentemente, é importante que eu bebi com a causa da minha culpa para distinguir entre culpa segundo
estavam chegando para receber oração, né? E havia vários irmãos aqui que estão aqui na igreja agora, que estavam comigo nesse sonho, servindo e ajudando, e a multidão de pessoas chegando para receber oração, e eu começava a orar por eles, e Deus entrava naquele ambiente, começava a mudar a sorte de um monte de gente, e eu falei, Senhor, e eu voltei e falei, Senhor, que seja assim nessa manhã. O Senhor começa a entrar nesse cenário e começa a transformar a vida daqueles que estavam sendo amarrados, aprisionados por esses sofismas, por essas malignidades, que de uma forma muito sutil começaram a tentar fazer parte desse comportamento desse meu irmão. Eu quero dizer, meu irmão, você pode ter saído de qualquer área, você pode ter desistido, deixado alguma coisa no meio do caminho, mas eu quero dizer, é tempo de retornar. Não adianta, amados. A tua vida só vai andar quando você refazer o caminho. Elias foi para o caminho. Deus falou assim, cara, volte pelo mesmo caminho. Eu não mandei você entrar nesse caminho. E chegar lá, consagre o teu sucessor. Então, o que Deus estava dizendo? Porque você, para mim, já não passa demais. Você é fraco. Eu vou levantar o cara e vou te dar um burro. O que eu queria para isso. Nossa, tem uma coisa que eu tenho medo diante de Deus, é Deus precisar levantar uma outra pessoa para colocar no lugar que Ele havia aqui. Não permita que ninguém ocupe o teu lugar, porque o teu lugar é o teu lugar, porque ninguém toma o lugar de ninguém. Fulano quer tomar o meu lugar, isso aqui não é uma corporação, meu irmão, porque sociedade anônima, fulano chegou, fulano é melhor do que eu. Isso é um sentimento de culpa, de rejeição, que está ali dentro. Aí você vê o outro como melhor, não, o outro não é o melhor, ele é um facilitador, ele é um operador na tua vida, ele é uma pessoa que vai te auxiliar nas suas funções ministeriais. Eu já vi pastores, irmão, quando surge alguém que prega mais, que canta mais, e vou deixar esse cara dar muita oportunidade para ele, senão ele vai roubar o meu lugar. Meu irmão, eu fico olhando, Senhor, manda os caras que prega, meu irmão, que desce o céu na terra, manda os caras que canta, tipo o pastor Carlos. Eu pensava que eu cantava, mas quando eu vejo esse cara abrindo a boca, meu irmão, é o cara que ele traz a glória de Deus aqui para a terra, o profeta do Senhor. Eu falo assim, cara, mas manda um monte, Senhor, e cada dia, irmão, eu peço ao Senhor para mandar muito mais. Eu quero ficar um dia só ficarei recebendo, meu irmão, da vida dos filhos, porque eu creio que os filhos irão muito mais longe do que o pai caminha. Isso inclui você, meu irmão. Você é essa pessoa. Deus te trouxe para cá porque Ele viu que você tem muito valor. Amém. Diga para alguém que está ao seu lado, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Amém. Aleluia. Olha só, alguns especialistas, aí nós estamos falando aqui da área da ciência, distinguem entre culpa real. A psicologia fala sobre culpa real e a culpa falsa. O que é isso? Não é menos dolorosa que a culpa real. Isto porque quando falamos de culpa, referimos a um sentimento ou emoção. Diga culpa. Diga a culpa. É um sentimento ou emoção. Amém? Que é produzido por quê? Pela nossa consciência. Ao violarmos alguns padrões, o sentimento é sempre real, mas o padrão que pode ser verdadeiro ou falso. Para compreendermos como isso age de uma forma muito mais intensa e específica, nós vamos, a partir do livro que vem, nós vamos falar sobre a culpa falsa. E eu não queria que você deixasse de estar aqui com a gente, porque eu tenho visto, eu vejo isso. Pessoas que começam e não conseguem dar continuidade. Quando eu estava conversando com o Jorge, né? E ele falou comigo que ele ficou 10 anos, cara, parado. Foi isso que você falou. Deus chamou esse cara aqui para voar a presença do Senhor. Amém. Ele apontando lá para Adonias, Adonias eu carreguei no colo. Eu falei assim, que é esse cara? Nem parece um cara de garoto aí. Aleluia. E ele falou assim, cara, eu era para estar muito mais longe, mas eu decidi que agora eu vou viver todos os sonhos de Deus na minha vida. Eu falei assim, glória a Deus, cara. Porque se ele se sentisse culpado, ele ficaria estagnado. Não, eu não sou mais digno.
Eu não sou mais digno de subir no altar. Eu não sou mais digno de tocar. Eu não sou mais digno de cantar. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. A palavra do Senhor é tremenda. Por isso eu amo essa palavra. Que ela não me permite estar num lugar de isolamento. Ela sempre está provocando um aproximamento de Deus. Está me trazendo, vem filho, vem. Ela diz também que aonde um dia abundou o pecado, agora vai superabundar a graça de Deus. Não importa, meu irmão, o que você fez, quem você foi, o que as pessoas dizem, ainda que talvez você seja. O que importa é que você é um filho amado e que essa culpa, ela não tem mais lugar na tua vida. Mas apóstolo, mas as pessoas dizem isso para mim ainda. As pessoas vêm e me apontam. As pessoas começam a dizer, quando tem discussão, principalmente eu quero tocar aqui no assunto aqui, maridos e esposas. Presta atenção. Existe aquele momento que às vezes há discussões. A discussão, ela tem um propósito de gerar crescimento e amadurecimento na vida do casal, na vida de qualquer pessoa. Amém. Discussão que não leva a lugar algum, a Bíblia chama de conversas tolas, que não edificam, só atrapalham, distanciam, fragmentam pessoas. Mas uma discussão saudável, ela pode existir e vai acrescentar coisas saudáveis, vai amadurecer o casal. Numa relação, meu irmão, às vezes a esposa pecou ou fez algo, o marido ou vice-versa, o marido fez. Você nunca na relação você deve trazer a memória do passado dessa pessoa. Amém? Nunca. Numa relação conjugal ou fora dela. Ah, você aprontou comigo, ó, vai ver. Ah, você ainda está se lembrando disso. Isso é prova, meu irmão. Quando a pessoa ela manifesta isso, é lógico, desde que a pessoa também passa por onde para melhorar, né, irmãos? Talvez você vai querer que a tua esposa ou o teu marido fique ali, mas você só dando B.O. todo dia. Aí só um cajado na tua cabeça, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, se você já não vive mais aquilo, se aquilo não te pertence mais, então não permita. Mas ó, para, porque essa pessoa não existe mais. Eu gostei que essa semana uma irmã nossa, que ela passou por um processo, a pessoa me falou que na reunião ela se levantou diante de uma profissional. Para, eu não sou mais essa pessoa. Eu falei assim, ela falou isso, glória a Deus. Porque quando ela fala isso, ela está dizendo, eu que tenho uma nova identidade. Aleluia! A acusação vem, meu irmão. E quando a acusação vier, meu irmão, sabe aquela, quem já jogou taco? Criança. Meu irmão, vinha aquelas bolinhas rasteirinhas. Ou quando ela vinha quicando, eu já pegava. Aí tinha um mato lá no Luiz, que é na casa do Firmino lá, que é lá pra cá. Eu já virava. Taco! Bolinha. Aí entrava lá na casa do Otávio, a galera tinha que sumir. A bola foi no capim, meu irmão. E a gente, ó. 10, 20, 30. Taco, ganhando, fechando, campeão. Sabe por quê? Quando vier aquela bolinha do capeta, se ela vier rasteirinha, a gente tinha uma técnica, meu, que falava virolinha. Quando eu mandava uma bolinha virolinha, o cara que havia cheio de efeito, tipo a bola do pica-pau. E os caras que tentam atacar ela não conseguem. Ela vai passando, vai assistindo. Meu irmão, quando pode vir até uma virolinha do campo, mas o taco, meu irmão, é o Espírito Santo de Deus. Aquela bolinha, aquela palavra do campo que vier na tua vida, você vai dizer, irmão, vem. Mas vem com força. Quanto mais forte ela vier, mais impacto vai gerar. É lei da física, meu irmão. Sumiu. Não existe mais. Não aceite, porque a tua identidade é de filho. Não provoque uma rota de fuga. Não provoque um lugar de esconderijo, como o Adão fez. Não vamos esconder, porque senão as pessoas vão viver. Tem pessoas que mudam de lugar, mudam de bairro, mudam de igreja. Não vão ficar mais nessa igreja não, porque aconteceu algo, a gente discutiu ali, como foi. Irmão, seja maduro, vai lá, pede perdão ao teu irmão. Desce! Peguei, meu irmão, me dá a mão, eu não sou teu irmão. Eu agi errado com você. Não, mas eu também agi, então vamos nos abraçar. Seja maduro o suficiente, meu irmão, em Deus, e dá uma pisada bem dada nesse capeta que está tentando te amassar.
afastar, está tentando te tirar do teu propósito. E viva o melhor de Deus na tua vida. Viva sem culpa, meu irmão. Isso aqui não é comercial de cerveja, não. Concebida sem culpa. Aí levaram até a cervejinha aí do sem álcool. Aí o cara fala, não, eu estou tomando sem álcool. Irmão, o cara está tomando aquela cerveja sem álcool, mas na verdade, tendo o gostinho está com álcool. Não, mas se vê, antigamente a gente tinha esse medo, né? Na época da escola, saia da hora de aula, a gente fazia um rapatá ali, pá, aí tinha um barzinho ali na frente, aí tinha um stop. Qual é que lançou o stop? Era uma garrafa de cerveja. Meu irmão, tomava aquilo, não tomava escondido. Senão alguém podia dizer, vi seu filho lá no bar tomando a cervejinha e agora tipo assim cerveja. O que acontecia aí? Pessoas denunciavam, meu irmão lá, mas o irmão estava tomando vodka. Às vezes caía até o rótulo, naquela propaganda que era o rótulo de papel, que aquilo molhava, eles escolavam. Aí, sabe o que acontece? Pessoas que ficam tentando dar satisfação. Eu vejo assim, pessoas que querem dar satisfação de tudo porque está com culpa. É isso aí. Não, pastor, sabe o que é? Eu estou aqui, mas estou legal, estou físico. Que isso é uma coisa? Você está me dando esse relatório por quê? Não, pastor, porque aqui nessa não quer as pessoas. Meu irmão, fique em paz, cara. Se o teu coração não te condena, quem sou eu para te condenar, irmão? Vai ser feliz com Deus, você não precisa me falar nada. Não, estou aqui, mas eu não estava envolvido com ele. Ele só uma coisa, eu sou outra coisa. Você consegue entender? Pessoas que têm que ficar justificando. Não, estou fazendo isso. Isso é justificativa, vem de um sentimento de culpa. Cuidado com isso. Você não precisa justificar nada. Sabe por que você não precisa justificar nada? Porque você já é a justiça de Deus aqui na terra. Quem te justifica é o Senhor. Não sou eu que me justifico. Tem pessoas que dizem assim, pastor, estão falando isso. O que você tem a dizer? Não tem nada a declarar. Deixa eu dizer uma coisa. O que é verdade vem à tona. Nada fica oculto. Então, vamos deixar que o tempo te mostre o que é de verdade. Imagina se eu vou ficar falando uma coisa, tem outro que fala, meu irmão, vai ficar uma troca-troca de barra. Isso não vai levar, meu irmão, a coisas saudáveis. Então, sabe o que você faz na tua vida, meu irmão? Deixa, porque o tempo vai trazer luz aonde não há luz. Nada vai ficar encoberto, porque a culpa, meu irmão, eu estou com a minha cabeça tranquila. Tem pessoas que já falaram tanta coisa de mim, já falaram isso, já falaram aquilo, já falaram. Eu não vou brincar. Eu não vou me defender em nenhum. Vocês nunca vão me ver me defendendo em nenhum momento. Ninguém nunca vai me ver. A minha esposa fala, tá vendo? Minha filha, é o seguinte, a verdade, Deus nos conhece. E aquele que nos conhece, Ele nos protege. Ele vai permitir, como Davi, os inimigos escavaram a cova, eles mesmos vão cair nela. Já não é que eu estou roubando praga, não, porque a palavra precisa acontecer. Se tem alguém te acusando, se tem alguém falando que você é isso, que você é aquilo, deixa! Não vai para Facebook, meu irmão, não tem uma. Pessoas que vão para o Facebook, quero falar com isso, irmão, postando até palavras, pegam textos isolados para dar argumento para a tua. É verdade. Deixa eu dizer uma coisa, você não precisa se defender, você tem um alto juiz, você tem um advogado, não é isso, doutor? Você tem um advogado fiel, não é isso, doutor? Um advogado fiel que está conosco, ele está constantemente. A Bíblia diz que eis que não tosquelejará, nem dormirá o guarda de Israel. Ele está de olho em você, ele sabe, você ainda nos olhos do Senhor, e quem pode você na boca dele. Estudar, fica de pé, por favor. Por isso. Aleluia! Glória a Deus! Não, mas eu tenho que dar satisfação. Para com esse show de dar satisfação. Para com
estamos numa manhã de cura. Amém? Levanta sua mão direita comigo, por favor. Repita essa oração assim comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos dizer mais uma vez. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta manhã, diante das testemunhas físicas, espirituais, eu, Paulo Samuel, declaro que todo sentimento de culpa que havia se infiltrado em minha mente, eu estou agora na autoridade de Filho de Deus, repreendendo, rejeitando todo sentimento que estava me conduzindo para um lugar de fuga, para um lugar de esconderijo. Eu declaro que de hoje em diante eu irei me manifestar como um verdadeiro Filho de Deus. E como Filho de Deus, eu declaro que aquilo que está em mim é maior do que o que está contra a minha vida. Sendo assim, eu quero agora me apropriar das armas de Deus contra todo sentimento de culpa que estava tentando me aprisionar. Eu declaro agora todas as palavras que eu havia recebido na minha infância, na minha adolescência, quando eu ainda estava sendo gerado no ventre da minha mãe, na minha juventude, na minha idade adulta. Eu declaro agora, desfeita pelo poder do nome de Jesus. Senhor Jesus, eu tomo posse agora da palavra do arrependimento. E eu me arrependo. E eu te peço, me receba como filho amado. Senhor Jesus, eu quero sair da posição de réu e entrar na posição de filho de Deus. Agora, eu declaro que eu estou perdoado em Cristo Jesus. Amém. Vamos abraço alguém, pelo menos que as pessoas que assim, recebam o perdão de Deus. Se liberte, viva o novo de Deus. Viva a vida de Deus sem culpa. Amém, amados? Sem culpa. Você nasceu para ser livre.
verdade. Quem recebe diz amém? Nós vamos cegar, nós vamos ofertar em prol